Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre localização de racionais positivos na reta numérica. Vamos lá? Antes de nós falarmos sobre esses racionais positivos na reta numérica, nós temos que nos lembrar sobre o que são esses números racionais, certo? Quem são esses números racionais, professora? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Vocês lembram dos números que são representados na forma de fração? São aqueles números que nós temos um tracinho entre eles. E aí nós temos um número em cima, que chamamos de numerador, e um número embaixo, que chamamos de denominador. Lembre-se que todo número pode ser reescrito na forma de fração. Por exemplo, o 2. O 2 nada mais é do que 2 sobre 1. Você pode reescrever qualquer número na forma de fração. Você pode usar o denominador 1 ou fazer uma divisão de um número por outro que resulte nesse número que você está lidando com ele. Reta numérica, né? Já que nós vamos falar sobre racionais localizados na reta numérica, nós temos que falar o que é uma reta numérica. A reta numérica do conjunto dos números inteiros, ela é infinita, porque ela sempre vai ter um número maior que o seu antecessor. Representamos essa ocorrência colocando uma seta nos dois lados da reta, como esse exemplo que está aí no vídeo de vocês. Percebam que nós temos uma reta com duas setinhas, um em cada lado. Isso aí já é uma reta numérica indicando que ela é infinita, só que para finalizar falta só os números aí para ela ser uma reta numérica. Os números da reta numérica são dispostos em relação ao zero. Como assim, professora? Os números positivos ficam ao lado direito da reta e os negativos ficam ao lado esquerdo. E aí o zero, ele fica localizado bem no ponto central, ao meio. E aí, à direita de zero fica os positivos, à esquerda de zero os negativos. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor para o termo numérico maior. Vamos ver um exemplo? Olha só o exemplo aí na telinha de vocês. Começamos com o zero, depois do zero nós temos o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5. E aí percebam que essa reta numérica tem uma seta. Essa seta indica continuação, ou seja, nós temos números infinitos aí, positivos. Ela continua, ou seja, você sempre vai achar um número maior que o seu antecessor. Fração decimal. Uma fração decimal é aquela em que o denominador é uma potência de 10. Nas frações decimais, a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade de algarismos na parte do decimal do número. Olha só. Os números decimais finitos são aqueles que têm uma quantidade finita de casas decimais com algarismos diferentes de zero, tá? Olha o exemplo aí, letra A, 9 sobre 10. Isso é uma fração que, se nós fizermos uma divisão, dá um decimal finito. E o resultado eu coloquei aí para vocês. Se eu dividir 9 para 10, dá exatamente 0,9. E percebam que o nosso denominador é o 10. O 10 tem quantos zeros? 1. Olha ali no resultado, nós tivemos quantos zeros? 1 apenas, professora. Então, isso tem total, não é uma coincidência, tá? É total harmonia, vamos dizer assim, com o resultado e a fração. Eles estão em sintonia, essa quantidade de zeros. Na letra B, 3 sobre 100. Quando nós fizermos essa divisão de 3 dividido para 100, o resultado dá 0,03. Pergunta, quantos zeros o 100 tem? 2 zeros. E o resultado? 0,03.
2 zeros também nós obtivemos. Então, vocês verifiquem que eles estão em sintonia, né? Um está ligado à outra. A quantidade de zeros que nós vamos ter no denominador está ligada à quantidade de zeros que nós vamos ter no resultado dessa divisão. Para escrever um número decimal como uma fração decimal, o numerador deve ser um número decimal escrito como um natural. E o denominador deve ser uma potência de 10. A quantidade de zeros dessa potência é igual à quantidade de casas decimais do número decimal, que eu acabei de explicar para vocês, né? Porque o denominador é uma potência de 10, 10, 100, 1000, sendo uma potência de 10, né, um resultado de uma multiplicação por 10, o resultado vai ter a ver com a quantidade de zeros que o seu denominador obtiver. No caso aqui na letra A, como eu expliquei para vocês, o denominador é 10, o resultado nós vamos ter apenas um zero. Na letra B, 100, 2 zeros, o resultado nós vamos ter no resultado 2 zeros. Na letra C, ó, 5 dividido para 1000, ou seja, uma fração 5 sobre 1000. Quando você faz essa divisão, o resultado vai ter a quantidade de zeros que o teu denominador teve. Quantos zeros o 1000 tem? 3. Então, olha só o resultado dessa divisão. 0,005. Então, deu certo aí essa regrinha, né? Localização desses decimais na reta numérica. Ao localizar e representar números decimais na reta numérica, seja na forma fracionária, isso mesmo, você pode representar essa reta numérica com números fracionários. Eu vou já explicar para vocês como é fácil e muito simples vocês localizarem esses números em forma de fração na reta numérica. Seja também na forma de decimal. Eles ficam entre as marcas dos números inteiros, que representam as unidades inteiras. Vamos ver os exemplos. Números decimais na reta numérica. Olha o primeiro exemplo aí. Nós temos uma reta numérica acima. Do 0 para a sua direita, nós temos os positivos, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Localização de racionais positivos na nossa retinha numérica. Observe que entre o 0 e 1 só existe um espaçamento pequeno. E é o mesmo espaçamento que tem entre 1 e 2, 2 e 3. E isso é um segredinho que vocês têm que seguir para organizar a reta numérica de vocês e ela ficar bem bonita, tá? O espaçamento tem que ser exatamente igual. E aí, gente, entre o 0 e 1 você pode pensar, nossa, não tem nenhum número ali, professora. Mas tem, gente, tem infinitos números entre o 0 e 1. Eu estou colocando para vocês só alguns exemplos que nós estamos seguindo a casa decimal de 2 em 2 décimos, mas nós podemos diminuir essa quantidade de decimais e encontrar muito mais números decimais que também podem ser escritos em forma fracionária entre o 0 e 1. Mas olhem só o exemplo. Entre o 0 e 1 nós vamos ter nesse exemplinho de baixo aí, olha a setinha indicando, a setinha azul. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e o 1. Percebam que o espaçamento que eu dei de um ao outro foi exatamente de 2 décimos, tá? E eu segui essa regrinha até chegar no 1. Agora observem as frações dentro da reta numérica. Nós temos aí o 0 e o 1 novamente, e entre ele nós temos um espaçamento. Que seria esse espaçamento aí, professora? E depois do 1 tem o 2, né? Mas antes entre o 1 e o 2, nós temos uma fração 3 sobre 2. Percebam uma coisa. Do 0 para o 1 eu andei uma casa. Ou seja, eu tenho um espaçamento. Só que eu peguei esse espaçamento e redividi ele ao meio. Então, se eu tenho um inteiro e divido ele ao meio, eu obtenho a fração 1 sobre 2. Então, esse número que está faltando aí entre o 0 e 1, que está indicado aí com
com essa indicaçãozinha e o pontinho azul, o tracinho azul que vocês podem observar no vídeo, é exatamente a fração 1 sobre 2, que resulta em 0,5. Depois do 0,5 nós temos o 1 e depois o 3 sobre 2, que se você fizer a divisão, dá 1,5, 1,5, né? Então, nós percebemos que o espaçamento foi de 0,5 em 0,5, ou seja, 1 sobre 2. Vamos ao exercício. Questão 1. Qual linha de números mostra um segmento com 1/3 de comprimento? Vamos observar todas essas imagens, porque ele quer exatamente que você encontre qual dessas retinhas tem exatamente 1/3 marcado em sua linhazinha azul. Olha só, na primeira imagem, nós percebemos que nós temos o espaçamento entre o 0 e o 1, e no meio deles nós temos enfatizado aí em azul. Nós acabamos de ver um exemplo que, se nós temos um inteiro e nós dividimos ele ao meio, ou seja, vai ter metade para um lado, metade para o outro, e essa fração é 1 sobre 2. Então, essa primeira imagem aí já não é o que nós estamos procurando, né? Na segunda imagem, nós percebemos que nós tínhamos um inteiro e nós dividimos em 1, 2, 3, 4 partes. Se nós dividimos ela em 4 partes, na fração, significa que é 1 dividido para 4, ou seja, 1/4. Na última imagem, nós tínhamos um inteiro e dividimos em 1, 2, 3 partes. Se nós dividimos em 3 partes, na fração, 1 inteiro dividido para 3 é 1/3. Então, nós obtivemos aí a resposta como a terceira imagem, né? Segunda questão. Observe a reta numérica abaixo. 5, aí nós temos uns números colocados aí. 5, 5,3, temos a letra P e lá na frente o número 6. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Quem é o ponto P nessa reta numérica? Se você quiser um tempinho para observar com mais calma, a professora está muito rápido o exercício, eu não estou conseguindo acompanhar. Você pode estar pausando o vídeo a qualquer momento, observando com calma, indo no seu tempo, tá bom? Nós temos as alternativas aí. Letra A, 5,4, letra B, 5,5, letra C, 5,6 e letra D, 5,9. Qual dessas alternativas corresponde à letra P? Vamos lá? Olha só, percebemos que nós tínhamos o 5, aí passamos 1, 2 marcações, na terceira já tem o número 5,3. Então, se foi do 5 para o 5,3 e nós temos 2 marcações entre eles, nós podemos marcar a primeira marcação e indicar com o 5,1, a segunda com o 5,2, porque foi passando 1/10 para cada marcação. Depois 5,3, 5,4, 5,5 e na letra P nós encontramos o número que estava faltando, o 5,6. Esse é o resultado, é a resposta que nós tanto queríamos. Então, gente, é difícil localizar os números racionais positivos na reta numérica? Não, né? É bem fácil, bem tranquilo. Se você quiser relembrar qualquer um dos conteúdos, você sempre acesse a nossa plataforma, que todos os conteúdos vão estar lá, disponíveis para você a qualquer momento. Sempre acompanhe nossas aulas na plataforma Eduque, tá? E é isso, a aula de hoje fica por aqui.